Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o tema dessa minha pregação, como eu tinha dito, o Caio falou, né? Era Deus é bom. Só que aí eu falei, mas isso é claro que Deus é bom. Por que esse título, né? Então, vamos pensar num outro. E aí você poderia, foi o título que eu dei para essa pregação de hoje, é Você conhece a Deus? E aí vem uma outra resposta, é claro que eu conheço a Deus. Se eu estou aqui dentro da igreja, é porque eu conheço a Deus. Pelo menos eu sei que Ele existe. Mas quando você faz essa pergunta, você conhece a Deus dentro de uma mesma casa, e quanto mais dentro de uma igreja, o nível de conhecimento que nós temos desse Deus é tremendamente variável. Pode ser que algumas pessoas estejam apenas conhecendo Deus, caminhando, iniciando um caminhar com Deus. Então, a água está batendo lá no pezinho. Outros não, outros já estão um pouco mais, né, se achando. Está batendo no tornozelo. E aí nós sabemos que esse rio, ele tem uma profundidade enorme, e nós sabemos que esse rio pode te levar. E não mais você caminhar, porque enquanto você caminha, você tem controle. E este conhecer, você conhece a Deus, é para que você se deslimite e deixe que o próprio Espírito te conduza naquilo que nós vamos falar um pouquinho nesta manhã. Olha que coisa linda, algum tempo atrás, eu quero começar trazendo, só para você fixar bem, algum tempo atrás, Caio e eu, isso, sei lá, mais de 35 anos atrás, algum tempinho atrás, nós fomos num congresso da DONEP, no Rio de Janeiro, e ali nós estávamos no Rio Center, aquilo era muito grande, tinha gente de fora, pregador de fora, testemunhos incríveis, vocês nem fazem ideia. As palavras nos alimentavam, e nós éramos crentes, 4, 5 anos, e aquilo eu queria mais, eu queria conhecer mais, a sede que a gente tinha de Deus era uma coisa muito grande, mas não é eu só queria conhecer, eu ainda quero conhecer, porque eu sei que a gente pode muito mais, vai depender da tua e da minha sede, da tua e da minha fome por esse Deus, que eu tive, eu ainda tenho, e eu espero que eu continue tendo, esse é o sentido. Mas em uma das ministrações que nós estávamos lá, a preletora, imagine, eles adaptaram, né, o Rio Center para se fazer como se fosse uma igreja, ela estava no púlpito, e ela chamou 2 pessoas, colocou os 2, falou no ouvido dos 2, e a partir daquele momento, por onde ela andava, os 2 estavam grudados nela. Ela ia para um lado, os 2 grudados, ela virava para o outro, os 2 grudados. E de repente, então, ela traz aquele versículo maravilhoso que está no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 6, onde ela diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui nós temos 2 promessas, você deve se colocar no lugar dela, e imagine, atrás de você, grudado em você, a misericórdia e a bondade de Deus, e não te desgrudando, apesar de tudo, bondade e misericórdia está grudadinho, mas ele fala em uma outra coisa, ele fala: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então aqui tem uma promessa de vida eterna, promessa de estar onde Jesus estiver, é isso que nós estamos lendo e vendo nessa palavra. Então não tira isso da tua mente, que a bondade e a misericórdia do Senhor está com você, caminha com você, anda com você, não desgruda de você. Mas por que eu quero que você se coloque nesse lugar? Porque você tem, é claro, não precisa ser muito esperto, você precisa saber que o que está acontecendo nesse mundo é uma loucura. Você não precisa muito de discernimento espiritual. Gente, a coisa está cada vez ficando pior. Você vê umas notícias trágicas e de repente você tem a outra notícia maravilhosa, que ontem na minha casa o Enzo foi lá, depois de todo esse tempo de oração por ele, depois de tantas convulsões que ele teve, o Enzo foi lá em casa, foi uma coisa louca, coisa linda, mas é isso que está acontecendo, por isso que eu falei, no mesmo dia
você tem uma tristeza muito grande, no mesmo dia você tem uma alegria muito grande. E para isso, por esse tempo que você está passando, alguns pedidos quando chegam para nós, faz a gente se sentir tão impotente, tão incompetente. E aí, você vai dizer, mas eu posso orar. Claro, todos nós podemos orar. Mas a sensação que nos dá muitas vezes é essa, de impotência, de incompetência. E aí eu comecei a pensar no que Jó falou quando ele estava sendo... Vocês lembram a história de Jó? Jó foi o homem, para mim, assim, ele sofreu de uma maneira fora do normal. Ninguém... Tudo bem, Paulo sofreu, claro, primeiro vem Jesus, mas para mim o segundo homem que mais sofreu na Bíblia é Jó. Porque você perder um filho é uma coisa horrorosa, você perder 10 não tem para ninguém. E aí, naquele desespero, ele não entendendo o porquê de tanta luta, porquê de tanta provação, porquê de tanto não de Deus, ele chega e fala uma frase que está no livro de Jó, capítulo 29, versículo 16, ele fala o seguinte, ó, eu não chorei com os aflitos. Na hora do desespero, ele estava querendo sondar o coração e falando para Deus, mas eu fui insensível com a dor alheia. Será que eu não entendi o que o outro estava passando? E eu pensando nesse versículo, nessas lutas, nas dificuldades, gente, quanta injustiça, quanta impureza, quanta separação, quanto esfriamento, tudo isso está acontecendo, e eu estou falando no meio do povo de Deus, eu não estou nem falando lá fora, porque lá também tem coisas acontecendo, mas eu e você sabemos que nós estamos sendo provados e purificados, e nesse processo de provação e purificação, ainda assim, apesar da nossa luta, da nossa dor, muitas vezes ainda Deus nos usa para abençoar o outro. Você está pedindo para Deus te abençoar e Deus está te usando para abençoar. É uma coisa louca. Isso é louco, né? Você sabe que isso é louco. E aí eu fiquei pensando, bom, Senhor, nesse período está bom, Jesus está voltando, o Senhor está chacoalhando realmente a videira. Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11, diz assim, olha, continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Nós sabemos que Jesus está voltando. Nós temos certeza, só olhando em volta da circunstância, o que tem acontecido, nós sabemos. Mas nós também sabemos, e é verdade, nós temos visto o ímpio prosperar, e aqueles que são fiéis a Deus, fiéis no dízimo, fiéis na sua conduta, na sua vida, nós estamos vendo muitas e muitas pessoas, povo de Deus, passando dificuldade. Nós temos visto isso. Além do medo que a pandemia causou, além de tudo que gerou em todos nós, agora a quantidade de doenças, de enfermidade que estão aparecendo, cada hora é uma notícia. Nós também estamos vendo nesse período cristãos que estão se separando, filhos de Deus que estão se esfriando, é isso que nós temos visto. E nós precisamos tomar cuidado, porque ele está dizendo, aquele que continua sendo imundo vai continuar e vai fazer pior. Aquele que está na prática da justiça, pratique mais essa justiça. Aquele que está querendo se santificar, se santifique mais. E aí, para acalmar o meu coração, eu comecei a pensar nos versículos de quem Deus é. De quem Deus foi na minha vida, na sua vida. Olha um pouco para trás e vê o que já aconteceu contigo. E de quem Ele será, porque Deus não muda. E aí eu percebi que Satanás, ele continua usando a mesma técnica que ele fez, de colocar em dúvida o amor de Deus. Assim como ele fez no jardim do Éden, colocar em dúvida a fidelidade de Deus. Se Deus é amor, por que Ele permite que você esteja passando por isso? Ou então, se Deus é bom, por que isso está acontecendo? Não, mas por que isso aconteceu comigo? As perguntas são várias, não tem problema. Mas isso trouxe um alerta tão grande dentro do meu coração, que eu comecei a pensar e a orar e falar, Senhor, se isso muitas vezes gera no nosso coração um porquê, não importa o que vem depois do porquê.
não importa. Mas se isso gera no meu coração, eu fico pensando que isso também pode gerar no coração de vocês alguma coisa desse tipo. E aí, eu lembrei de Davi, e eu queria que você pegasse a sua Bíblia no livro Salmo 25, o capítulo 25, 7 e 8, e ele fala assim, Davi conversando com Deus, ele fala, não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Deus, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Em outras palavras, ele está dizendo, se é pecado, Senhor, mostra porque eu quero endireitar. Mas nós temos palavras aí que nós temos que ir para o dicionário para poder entender, porque às vezes nós falamos com conceitos humanos, mas quando você lê sobre misericórdia e bondade, e aí eu fui para o dicionário, misericórdia, a tradução que eles deram é compaixão suscitada pela miséria alheia. Que lindo, que bom que Deus tem essa misericórdia, quando Ele olha por nós, Ele tem essa compaixão suscitada pela miséria alheia. Mas você também pode ter misericórdia de um outro irmão que está passando situações difíceis, e é isso que está falando a palavra, compaixão. E misericordioso é quem tem misericórdia, é aquele que é compassivo, aquele que é clemente, mas olha o que está escrito com uma outra tradução, aquele que perdoa as ofensas que lhe fazem. Então, claro, Deus é misericordioso. E aí nós estamos vendo que Deus, por causa da misericórdia que Ele tem, Ele não nos dá aquilo que eu e você merecemos, que é o pecado que nós temos, a morte eterna, ir para o inferno mesmo. Mas também por causa da graça que Ele tem para a tua vida e para a minha vida, Ele nos dá aquilo que eu e você não merecemos, que é a salvação eterna. Então, é importante a gente, às vezes, entender conceitos do que vem a ser misericórdia, bondade, né? Por falar em bondade. Bondade é a qualidade ou caráter de quem é bom, brandura, doçura. Então, uma pessoa que é boa, um bom, é aquele que é bondoso, benigno, misericordioso, digno de crédito. Então, quando você começar a pensar em Deus, fala assim, meu Deus é digno de crédito, Ele é misericordioso, Ele olha para a minha vida, Ele olha para a minha situação, e Ele sabe que eu estou precisando dEle, Ele sabe que eu estou precisando eu estou clamando a Deus para que Ele possa mudar essa situação, e ninguém melhor do que Davi, porque Davi, ele conhecia o caráter de Deus. Vocês sabem a história de Davi. Davi também era uma encrenca. E não era uma pessoa simplesmente que estava tudo certo. Vocês sabem, ele mandou matar o melhor amigo dele. Aquele cara que estava ali, mas como ele queria a mulher dele, manda matar, ele era rei. Tudo bem, mas a Bíblia diz que não teve homem como o coração de Davi. Aos olhos de Deus, quando você e eu pedimos perdão a Deus, a Bíblia diz que Ele apaga as nossas transgressões e lança tudo no mar do esquecimento. Que coisa maravilhosa, aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, Ele lança no mar do esquecimento a tua e a minha transgressão. Quando? Quando Ele vê em nós um coração quebrantado, quando Ele vê em nós um arrependimento, porque as coisas que nós fazemos não são boas. E Davi conhecia esse caráter de Deus, ele sabia disso, ele sabia que Deus é digno de crédito, ele sabia que Deus não muda, Deus é bom. Deus é bom. Olha o que está no Salmo 100, capítulo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oh, glória a Deus, nós temos mais promessa. Até os nossos descendentes, eles experimentarão essa fidelidade de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eles vão saber que Deus é bom. Olha o que também está no Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras.
Não é apenas o ser humano, também o ser humano, mas todas as obras, elas permeiam, essa misericórdia, essa bondade de Deus está permeando a tua vida, a minha vida, daqueles que nós conhecemos, daqueles que são encrenca e que não são, daqueles que são pecadores e não são, daqueles que são cristãos ou não são, é o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque Deus é bom. Ele não pode mudar uma característica dele, ele é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, é isso que a palavra de Deus diz, e essa é a causa de que eu e você não somos consumidos, nós não somos consumidos, mas olha o que está escrito no Salmo 145, no versículo 13 em diante, ele diz assim, olha, o teu reino é reino eterno, o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Gente, isso daqui é uma maneira de você orar e tendo resposta de Deus no sim e o amém. Quando você ora em cima da palavra, está escrito aqui, ó, o Senhor é fiel em todas as suas palavras. Se está escrito, Pai, está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, está escrito, nunca vi um justo mendigar, está escrito, ora em cima da palavra, e ele continua dizendo, o Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras, o Senhor sustém todos os que vacilam, e levanta todos os que estão prostrados, em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Isso quer dizer que pode ter alguém que esteja invocando a Deus, mas não seja de verdade. Mas ele está dizendo, ele está ali, perto deles. Então, vamos para o dicionário de novo. O que quer dizer com fiel? Fiel é aquele que é digno de confiança, digno de fé, que cumpre aquilo que ele se obrigou, leal, honrado, íntegro, que não falha, que não muda, que é amigo certo, verdadeiro. Como eu gosto de pensar que um dia Jesus falou assim, olha, eu já não chamo vocês mais de servos, mas tenho-vos chamados de amigo. Olha, eu tenho pessoas aqui na igreja, e mesmo fora da igreja, que realmente são amigos. Agora, ele falar que ele me chama de amigo, isso é um privilégio, isso é um presente do céu. Ele olha para você e fala, eu quero que você seja, vem cá, meu amigo. Isso é maravilhoso demais. Aí você vai para outra tradução, porque nós lemos nessa passagem vários nomes que deram a Deus, e o outro que deu foi santo. Então, santo é um dos nomes de Deus, atributo de Deus, mas santo quer dizer irrepreensível, que é puro, imaculado. Ele é puro, ele é imaculado, ele é irrepreensível, e aí fala de ser justo, como nós estamos precisando de justiça. Gente, você consegue ligar a televisão hoje, você fica apavorado, você não vê justiça mais em nada, nada do que está acontecendo, nada tem justiça, parece que todo mundo está cego. Justo é aquela pessoa que é imparcial, aquela pessoa que é reta, íntegro, exato, preciso. Então, nós precisamos lembrar que não basta a gente saber que Deus é tudo isso, nós precisamos experimentar, nós precisamos vivenciar todas essas qualidades, esses atributos, esse caráter que Deus é na tua e na minha vida, experimentar o amor, a bondade, a misericórdia, experimentar a lealdade de Deus, é isso que a palavra de Deus diz. Olha o que está escrito, você nem precisa, eu só leio. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Não tem hora que você tem... Antigamente eu brincava assim, nossa, eu quero voltar para a barriga da minha mãe. Hoje eu já falo, eu quero voltar para a barriga do meu pai. Hoje eu quero ficar no refúgio. Você pode me ligar, o que está fazendo? Eu estou na barriga do pai.
estou lá quietinha, é refúgio, é lá que eu estou, não quero sair daqui não. Nós temos que pensar nisso. Olha que coisa linda que você, quando você entende, quando você experimenta a bondade, a misericórdia de Deus, aí você começa a entender o que Pedro quis dizer quando ele disse assim, olha, portanto, abandonem toda maldade, hipocrisia e inveja. Ele está falando para crente? Bom, vamos continuar. Portanto, abandonem toda maldade, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Esse leite que ele está se referindo aqui é a palavra de Deus, é a palavra que te faz crescer. É por isso que dentro de uma igreja a gente vê pessoas com todo nível de entendimento e conhecimento de Deus. Tem uns que ficam debruçados na Bíblia, querendo estudar. Tem outros que vêm no culto uma vez por semana, ou às vezes uma vez por mês, já que tem a Santa Ceia, nesse dia que eu vou. Mas é você, no teu íntimo, com Deus, que vai fazer a diferença do teu crescimento, que vai mostrar aquilo que você vai atingir com Deus. E ele diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para quê? Por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. E aí ele põe uma perguntinha, se é que, é uma dúvida, se é que vocês já têm experimentado que o Senhor é bondoso. Quando ele está usando essa palavra, Pedro está usando isso, ele usa uma expressão falando abandonam. Abandonar é você deixar algo que você tem. Então ele está dizendo que mesmo nós que conhecemos Deus, que estamos dentro da igreja, nós temos alguns comportamentos que nós precisamos deixar de ter. Nós temos que abandonar algumas coisas. Maledicência é falar mal de. Hipocrisia é você fingir uma coisa que você não é. Então, na igreja Paz do Senhor, quando você entra naquele carro, só tua esposa ou teu marido sabe quem você é. Dentro de casa, misericórdia. Os vizinhos também, às vezes, sabem. Os vizinhos também sabem. Mas ele está dizendo que nós temos que abandonar, é deixar. Nós temos que tirar de nós essa maldade, essa hipocrisia, a inveja, o orgulho. Senão nós não vamos crescer. Sabe, queridos, eu e você, infelizmente, nós somos, a nossa carne, ela é tendenciosa para o mal. A gente peca, assim como nós viemos, é só para acordar vocês, assim como nós viemos a esse mundo com o DNA dos nossos pais carnais, a gente vem neste mundo com o DNA espiritual de Adão e Eva, ou seja, na tua e na minha vida, nós já temos dentro de nós aquilo que é o quê? A tendência, o desejo, a vontade de fazer o que é errado. É isso que ele está dizendo, exatamente isso. Claro, uns mais, outros menos, nós temos isso dentro de nós. Pedro está nos ensinando como agir, o que falar, como não falar, o que ser. Ele está dizendo, mas a palavra que ele diz é abandonar. Abandonar é porque você e eu temos condição de deixar para trás, deixar de lado. Mas isso só vai acontecer se é que depois de nós termos visto e experimentado o amor de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 9, no versículo 17. Olha o que está dizendo, contando uma passagem sobre o que o povo de Deus fez lá no Egito. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso, compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade. Ele está dizendo, mas tu, tardio em irar e grande em bondade, tu não os abandonaste. Gente,
quando eu penso em quem, às vezes as pessoas falam, né? Coisas boas, quando acontece, é um jeito de chamar as pessoas para virem para a igreja. Milagre é maravilhoso. Eu creio que milagre é maravilhoso, eu creio que milagre atrai. Mas ninguém viu mais milagres do que a geração de Moisés, lá no Egito. E se vocês estão vendo o que está escrito nessa passagem, eles simplesmente, apesar de virem as 10 pragas, o mar se abrindo, apesar de terem sido alimentados por 40 anos, apesar da roupa deles não estragarem, sapato, nada, eles não perdiam nada. Ele está dizendo que, apesar disso, eles quiseram voltar para o Egito, para comer pepino, para comer cebola. Ai, quem nos dera comer, voltar. Misericórdia. Quando eu penso na minha vida lá atrás, eu falo, Senhor, eu não quero nunca voltar. Nem sei quem é aquela pessoa mais. É outra história, é outra vida, é outra situação. Não dá para querer voltar para aquilo. Não dá para voltar para aquilo. Aí vamos voltar outra vez para falar um pouquinho mais desse Deus, de quem esse Deus é, esse Deus que você crê. A palavra de Deus diz que Ele é compassível. E compassível é aquele que revela compaixão, que facilmente se compadece. Não precisa pedir muita coisa. Facilmente Ele se compadece. Então, enquanto eu estava pensando em tudo isso, quem Deus era, quem Deus é, quem Ele sempre será, eu consegui ver a artimanha de Satanás lançando sempre. Satanás não é nem criativo, gente, ele repete as mesmas coisas. Eu e você, como ser humano, somos criativos, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Satanás não é nem criativo. Quando ele tentou Eva, a intenção dele era justamente mostrar que Deus não era bom, era mostrar que Deus não tinha caráter, que Deus não era amor, era isso. Então ele começa assim, não são essas palavras, é mais ou menos assim, será que Deus não está escondendo alguma coisa de vocês? Será que alguma coisa boa, né? Porque se Ele não quer que vocês comam daquela árvore, será que Ele não quer que vocês saibam tudo como Ele sabe? É uma outra colocação. Não, se Deus fosse bom, Ele não impediria vocês de comerem dessa árvore. Estava tudo implícito naquela conversa, naquilo que estava acontecendo. Tudo isso é o que a palavra de Deus diz. Se Deus fosse bom, Ele não impediria. Ou então, o que será que tem de tão especial? Eu acho que Ele não quer que vocês sejam como Ele é. Eu acho que vocês deviam ser independentes. Começa a agir do jeito que vocês... Escolha, vai, caminha, faz a tua vontade. Escolhe o que você quer. Você tem direito de ser feliz. É isso que o mundão fala. Por que você vai obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus? Se rebele. Claro que ele não vai usar essa explicação, a palavra rebelião, porque rebelião é para ele. Então, ele vai dizer, você tem direito a ser feliz. Você tem direito a ficar com aquela pessoa. Eu já contei para vocês isso. O dia que uma mulher veio falar para mim, pedindo que ela queria oração. Por que você quer oração? Para que Deus mate meu marido, porque ele é uma encrenca, e eu não quero mais ficar com ele. Ou então, para que Deus me dê aquela pessoa que Ele possa... Isso voltou outro dia até para nós, para que Ele possa largar a esposa e ficar comigo. Gente, qual é? Qual é? Misericórdia. Sabe, Eva foi enganada e muitos de nós também somos. Não pensa que você não vai cair. Não pensa, Raquel, que você não pode cair. Porque a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Nós podemos, com certeza, cair sim. E nós podemos... lembra de um detalhe. Adão e Eva estavam em circunstâncias perfeitas. Eles não tinham nenhuma necessidade. Nada. E nós não estamos nessas condições perfeitas. Então, nós podemos, sim, ser enganados. Agora, nós caímos quando a gente duvida do amor de Deus. Nós caímos quando a gente duvida da bondade de Deus, né? Que amor é esse que está te impedindo de ser feliz? Que amor é esse? Será que a bondade em tudo que está acontecendo comigo? Ou vocês não pensam isso numa hora de muita dor? Ou você não fica pensando, por que dessa luta que eu estou passando? A gente não entende. E Satanás vai fazer de tudo para que você pense mesmo, que nós vamos ganhar mais se nós desobedecermos a Deus. Ele faz de tudo. Mas eu devo permanecer fiel a esse Deus quando Ele não me dá o que eu estou pedindo? É uma pergunta. Então, você que é pai e mãe,
Você vai saber entender isso quando a gente chega para uma criança e fala, não põe o dedo na tomada. Qual é a intenção do nosso coração? Nós queremos o mal dela? Nós estamos querendo o mal dessa criança? Claro que não. Nós estamos querendo que o nosso filho livre de tomar um choque, até mesmo de morrer. É essa a intenção. Foi essa a intenção que Deus usou quando Ele falou, não coma daquela árvore. Não tinha nada de proibido. Não coma. É uma maneira de evitar que nós passemos tudo o que nós estamos passando. Infelizmente foi escolha nossa, mas nós temos que entender que Deus é bom. Deus é bom, Deus é amor, e Ele é isso o tempo todo, gente. Não é só o momento, hoje eu levantei, como se eu fosse Deus, né? Hoje eu não levantei bem, então, não vou dar bola para a oração dele. Não, mas isso aqui, outra vez, já estou pecando, de tanto que vem me encher aqui toda... Gente, Deus não muda. Deus não muda, você entende isso? Deus te ama, Deus me ama, apesar de nós. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, Deus nos ama, é isso que a palavra de Deus diz. Mesmo as nossas inclinações sendo carnais, mesmo a nossa carne querendo aquilo que não é, que nós vamos atrás do que é mais prazeroso. Então, a pergunta é, será que eu sei escolher melhor do que Deus? Será que eu sei escolher melhor do que Deus? Eu prefiro ouvir a minha carne, a minha vontade, a minha necessidade, do que ouvir a voz de Deus? E muitos estão caindo nisso, gente. Porque a luta, o cerco está fechando, a coisa está piorando. Nessa hora vem dúvida, vem medo, vem insegurança. E é nessa hora que o bicho começa a mexer com a tua mente, com a minha mente. Muitas pessoas não entendem que a decisão de obedecer a Deus é uma coisa diária e momentânea. A cada momento você pode ouvir a Deus, ou obedecer a Deus, ou você falar, não quero, agora vou fazer do meu jeito. É diário isso. Não é uma coisa que seja assim, eu fiz esse mês, agora só o mês que vem Ele vai me tentar. Não é nada disso. Vai ser Deus, o que está escrito na palavra, o que Ele sabe que é bom para você, o que Ele sabe que é melhor para você, ou vai ser aquilo que eu acho que é melhor? Você vai decidir. Você tem o livre-arbítrio. Mas então aí fica a pergunta, eu devo confiar? Eu posso confiar? É por isso que eu trouxe essa passagem de que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, você pode não estar entendendo, eu também posso não estar entendendo, mas Deus é bom. Ele não está querendo te pegar na esquina, Ele não está querendo fazer você cair para falar, está vendo? Bem feito, eu falei, ela ia para o inferno. Deus é bom, Ele não tem isso dentro dele. Não passa isso por Ele. Os homens podem pecar, as pessoas dentro da igreja pecam. O duro é que às vezes tem um problema dentro de uma igreja, os dois erram, os dois pecam, sei lá, um erra, um peca, não importa, sai, nós dois somos apaixonados por vocês e ficamos tristes. Porque o que acontece? A Bíblia diz, o ferro com o ferro se afia. É dentro da casa, da tua casa, dentro do teu lar, que vai acontecer isso, e é dentro da casa espiritual que vai acontecer isso. E muitas vezes a gente pensa assim, bom, agora então não vou mais dar, porque aconteceu isso, ou eu estou com vergonha. Você está com vergonha, é agora que você tem que pisar na cabeça de Satanás, é agora que você tem que voltar para a casa de Deus. Mas eu pequei, é agora que você tem que ir lá, é agora que você tem que dizer, isso eu fiz, eu reconheço, já pedi perdão. Foi lançado no mar do esquecimento. O crente muitas vezes, eu acho muito interessante isso, o crente é muito duro. Uma pessoa fez um pecado há 20 anos atrás, vai conversar sobre ela, essa pessoa fala, mas você lembra o que ele fez? Gente, ele pode ter 19 anos, 364 dias, já ter se arrependido, nós estamos falando do pecado antigo. E nós estamos falando da bobagem que ele fez. E as nossas? E as nossas? Como é que fica? Agora, por que eu quero trazer tudo isso para vocês? Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser santo como Ele é santo. A palavra de Deus diz que eu e você temos que ser como Ele é. Olha as palavras, você notou que eu fui atrás do dicionário para falar que você tem que ser misericordioso, bondoso, amoroso, santo. Eu trouxe o que está escrito. E Deus está dizendo que você tem que ser assim, como Ele é. Sede santo porque eu sou santo. Uau!
Padrão Deus, ou glória. Aí você vai falar, Raquel, não está dando. Não está dando, mas Ele já te deu o Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo na tua vida, querido? É aquele que te conduz, é aquele que te pega pela mão, Ele vai te levando, Ele vai falando, Ele vai fazendo, Ele vai trazendo a tua realidade, aquilo que você precisa, aquilo que você não consegue. A minha proposta para você, nesta pregação, é que o teu relacionamento com Deus se aprofunde de uma tal maneira, seja algo tão grande, que quando Ele abrir a voz para falar, mesmo que seja no sussurro, você possa falar, fala que teu servo ouve. Você entende qual é a preocupação nossa como pastores aqui dentro da igreja? Nós estamos aqui falando, Senhor, o Senhor está voltando, nós queremos que nenhum se perca, que todos entrem na terra prometida, que todos seguem como... E nós também, não pense que nós não podemos cair, que todos nós possamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Isso pesa no nosso ombro, mas para isso acontecer, eu já preguei sobre amadurecimento e crescimento, foi minha última pregação, mas se você notar, está tendo um link, uma pregação atrás da outra, todos nós estamos falando a mesma coisa. Gente, prepara-te, Jesus está voltando, como é que está a tua vida? Se santifica, busca cada vez mais a Deus. Aí você vai chegar à pergunta, Raquel, mas então com o que é que eu estou lutando? Vamos lá, Gálatas capítulo 5, pega a sua Bíblia, Gálatas 5, 19 e 21, é contra isso que você está lutando. A Bíblia diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Fui para o dicionário. Eu queria saber cada uma delas, para mastigar, para deixar para vocês mastigadinho o que cada uma delas quer dizer. Imoralidade sexual, tudo que diz respeito ao sexo fora dos padrões de Deus. Essa é a primeira obra da nossa carne. A segunda, impureza, que não é puro, imundo. Libertinagem, envolve a sexualidade, é conduta vergonhosa, luxúria, lascívia. Idolatria, adoração a ídolos ou a qualquer coisa, objeto ou pessoa que ocupe o lugar de Deus. Feitiçaria. Gente, por muito tempo, quando eu estava lendo essas passagens que estão em Gálatas, eu pensava que era pelo esforço, né? E se é pelo esforço, tudo bem, eu posso não querer ter isso, não fazer aquilo. Mas quando eu chegava em feitiçaria, eu pensava, mas isso é algo espiritual, por que está colocado aqui? É que feitiçaria, o que está dizendo aqui, é que foi feito pelos homens. É invocação de espírito dos mortos ou de demônios, a fim de conseguir algo ou alguém, a finalidade é ter o controle, obter por modo escuso. O próprio ser humano, o próprio homem inventou a feitiçaria, invocando demônios, invocando espíritos. Então é incongruente, não tem como. Ou eu sou de Deus, ou eu creio em outras coisas. Eu não posso invocar morto de jeito nenhum, em nenhum momento. Eu não posso. Isso daqui é obra da carne do ser humano. Inimizade, separação. Ódio, rixas, brigas. Enquanto estava só no ódio, estava fácil. Agora, briga, separação, tá bom. Faz de conta que não tem briga em casa, né? Está todo mundo mansinho, não é só porque meu marido é italiano, ou o seu porque é espanhol, ou o outro porque... Né? Não são os temperamentos coléricos, não. Nem vamos coçar. Pula, vamos para outro. Ciúmes, disposição de suspeitar da fidelidade de alguém. Nos ciúmes, você julga o outro, se senta na cadeira de juiz, suspeita, julga e condena. Coisa louca.
Coisa louca isso. Eu não estou falando aqueles ciúmes que eu falo para o Caio, que ele às vezes diz, foi convidado para dar aula numa faculdade, eu falei, mas nem morta. Depois que eu morrer você vai, antes você não vai. Isso chama-se prudência, isso não é ciúmes. Isto se chama prudência, não é ciúmes. Você vai dizer assim para mim, ciúmes, mas Deus tem ciúmes de nós, tem mesmo. Deus tem, é verdade, mas Ele não suspeita de ninguém. Ele sabe se nós somos ou não somos fiéis. E sabe por que Ele tem ciúmes? Porque Ele não quer te repartir com o diabo. É por isso que a Bíblia fala que Deus tem ciúmes de nós. Ou nós somos de Deus ou nós somos do diabo, não tem outra coisa. Continuando as obras da carne, ira, raiva, cólera. Crente não fica com raiva, nem. Bom, discórdia, desavença, falta de acordo, divisões, separação, ação de dividir, dissensão, processo de separação, facção. Gente, como ele está falando sobre divisão, facção, discórdia, é um atrás do outro, mas vamos lá. Facção, paixão partidária, bando sedicioso, revolta, parte divergente, inveja, querer o que o outro tem e você não. Desejo de ter algo que pertence ao outro, seja beleza, bens, família, marido, felicidade, ministério. Ele tem, eu não, e eu quero aquilo que é do outro. Bebedeira, imagina, crente nem bebe, que coisa é essa, bebedeira, imagina. Estado de quem se embriagou, ato de se embebedar, ser controlado pela bebida. É isso que a palavra de Deus diz. E ele continua, orgias, farra, desordem, festas em honra a Dionísio ou Baco, deuses da antiguidade, grego-romana, cheios, que eram totalmente movidas a bebedeiras e atos sexuais ilícitos. Só que se eu falasse só sobre esta lista, já seria bastante coisa, né, para a gente falar e ficar ticando, essa eu tenho, essa eu não tenho, essa eu não tenho. Mas quando você está dizendo e falando isso, ele fala, e coisas semelhantes a esta. Tem mais coisa que pode ser colocado aqui. Tem mais coisa que está incluído aqui. Outras coisas que às vezes não foram faladas, mas que vão mostrar que eu e você estamos andando na carne. Que nós estamos caminhando, achando que está tudo bem só porque eu venho à igreja, porque eu estou sentado aqui, domingo após domingo, momento após momento. Não importa. É a tua vida com Deus. Nós estamos lutando para que você tenha uma vida reta, íntegra com este Deus Santo, para que você e eu, nós não podemos deixar de pensar na gente, nós precisamos, estar tão juntinho com esse Deus que é bom, com esse Deus maravilhoso, para a gente não cair. E só pode ser se a gente andar no Espírito. É só porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quando você fala terceira pessoa, né? Parece que são três em um. Não, é o mesmo Deus. Deus é um único Deus, mas Ele se manifesta a nós de formas diferentes, e agora como Espírito, Ele habita no teu e no meu espírito, e se você estiver atento, com o seu ouvido aberto, a cada momento Ele vai falar com você, mas Ele começa mostrando o teu e o meu pecado. Ele fala, você pecou. Se a gente fingir que nem ouviu e continuar, a próxima vez essa voz vai ser mais baixa, porque você está sufocando. É isso que a palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito. O que Ele quer te tirar de dentro do fogo, da lenha. Você lembra daquele outro versículo que fala, sem lenha o fogo se apaga? Tira uma lenha, um graveto, uma tora do meio de uma fogueira enorme, que você vai ver o que vai acontecer daí a pouco. O vento nela sozinho vai acabar, vai fazer diminuir aquele fogo, e daqui a pouco ele está relativizando tudo. Ele está dizendo, qual é o problema? Deixa, mas é uma criança. Não, mas isso não tem nada, é só um filme. Você não está entendendo que é só um filme de monstro, um filme que tem sexo explícito. Hoje você não precisa ir muito longe para ver essas coisas, qualquer hora, em qualquer lugar. É só um filme. Nós temos que vigiar e orar, e o Espírito Santo aí dentro, com você, no teu coração, Ele vai te dar graça para você falar não para a tua carne, não para os teus desejos, não para os teus pensamentos ímpios. Olha o que está escrito,
Efésios 4:32. Nós estamos falando que Deus é bom. Nós estamos falando que Deus é amor. Nós estamos falando que Deus é misericordioso. Nessa passagem, nós estamos dizendo assim, olha, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, perdoou a vocês. Aquela passagem que quando você lê o Pai Nosso, que fala, se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Padrão Deus é alto. Padrão Deus é alto. E Ele não abaixa, não. Porque se Ele olhou para a minha vida e falou, eu vou te perdoar, apesar da encrenca que eu era, eu tenho que perdoar a encrenca que tiver do meu lado, seja ela o nível que for, seja ela o que for. É assim que a palavra de Deus diz. E Ele continua colocando, falando, né? Colossenses 3:12. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Então, agora que você já sabe o que representa cada palavra que eu disse, olha e vê se você, só nesse versículo, no Colossenses 3:12, como que eu e você estamos. Portanto, como eleitos de Deus. Gente, você sabe qual é o privilégio de você ter sido escolhido para passar a eternidade com esse Deus? Você sabe o que representa você poder ser chamado filho de Deus? Você sabe que privilégio que é esse, saber que Ele teve que vir morrer naquela cruz por tua causa e por minha causa? É coisa maravilhosa. E aí você está vendo assim, como eleitos de Deus, santos e amados. Santos também quer dizer separado. Deus te separou para ser sal e luz, e por onde você passar, as pessoas vão saber, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Ali está andando uma pessoa que a gente não vai ficar brincando perto dela, porque nós sabemos que tem caráter. Tudo isso que eu estou falando para vocês é caráter, e é o que está faltando mais dentro da igreja de Cristo. Se você olhar os pecados, o que tem acontecido no mundo, e preste atenção pela tua própria vida, porque é fácil a gente julgar o outro. Eu estou dizendo, nós temos que tomar cuidado, porque o que eu estou falando chama-se caráter. Isso é o caráter de Deus, isso é o nosso caráter. E Ele está dizendo que nós temos que nos revestir de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. É isso que a palavra de Deus diz. A pergunta é, eu quero? Eu quero ser mais puro, mais santo, eu quero ser mais manso, mais amoroso. Como é que tem saído a tua fala? Como é que fica a tua... Você sabe que você foi chamado para ser parecido com Jesus? Isso é muito lindo. Mas Ele não está dando nada para nós que nós não consigamos fazer, viu? Ele não está dando nada. Por isso que Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então Ele dá o quê? O Espírito Santo para você e para mim, para a gente caminhar deste jeito, de vitória em vitória. E aí você vai me perguntar, mas Raquel, como que eu posso vencer isso? Em primeiro lugar, crendo e confiando em Deus, na sua fidelidade, na sua capacidade que Ele tem para nos mudar. Ou você, não é o que eu quero mudar no Caio, não é o que você quer mudar no seu marido ou você na sua esposa. Não é isso que Deus está fazendo. Deus quer nos mudar para sermos a imagem de Jesus. Você entende isso? Não é o que eu quero fazer, nem com meu marido, nem com meus filhos, nem com meu colega de trabalho. É o que Deus quer fazer em nós. Esse é o processo. Eu tenho que crer e eu tenho que confiar. Mas eu também preciso acreditar na palavra de Deus, que diz que eu e você fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho. Você deve falar assim, nossa, Raquel toda hora está dizendo isso. Gente, tem um abismo muito grande de um lado para o outro. Se você já foi transportado, o pecado não tem mais domínio sobre você. Você pode falar não para a tua carne, não para a tua vontade, não para o teu pensamento, porque agora você foi tirado de ser escravo e você foi agora transportado para o reino do Filho amado, e é ali que vai ser toda a diferença. É ali que vai ser o trabalhar de Deus na tua e na minha vida. É isso que a palavra de Deus diz. Mas nós também podemos vencer crendo que Jesus veio para desfazer
as obras das trevas. Quantas vezes a gente fala esse versículo? Jesus veio para desfazer as obras das trevas, aleluia! Agora eu e você somos livres para escolher, por isso que eu disse que eu e você podemos escolher aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que está escrito na palavra, é isso. Mas como eu vou vencer também? Relacionando cada vez mais com Deus. Não tem alternativa, queridos. Se você está diante da luz, se você está aqui olhando com o espelho vai refletir em você todas as suas ruguinhas, a tua espinha, buraquinho na carne. Isso para nós mulheres, vocês homens nem precisam. Mas o que acontece? Quanto mais perto da luz, mais você vai ver teus erros. Então, nós temos que caminhar perto dele, porque se você vai se afastando, cada vez mais, está longe, eu estou bem ali, estou bem mas você está longe, o padrão não é mais aquele que você devia estar vendo. Então, nós temos que entender que quanto mais você se relacionar com Deus, com esse Deus santo, com esse Deus amoroso, através do Espírito Santo, oh, glória a Deus, a gente chega lá, e eu quero que todos vocês estejam ouvindo, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Mas você também pode vencer isso vivendo o sobrenatural de Deus. Sabe, nós podemos fazer aqui campanhas e mais campanhas sobre o Espírito Santo. Nós podemos falar de tantas coisas, mas se você não parar para falar, eu quero, se você não entrar neste rio, vai ser aqui, intelecto. Eu conheço a Deus aqui, Você pode citar quantas passagens você quiser, mas você vai ser um intelectual, um conhecedor da palavra aqui, mas não aquele que vive. E isso tem deixado muitas pessoas sendo enganadas mesmo, porque é só no intelecto. Ela cita, ela faz. Eu já contei para vocês, o dia que o Jesse Valadão, vocês nem sabem quem é só os mais antigos. O cara se converteu lá dentro de casa, ele só fazia filme pornográfico. O dia que ele entrou lá em casa e no culto e aceitou Jesus, aquilo lá foi assim, a gente olhava e falava assim, esse não. Mas era esse que Deus queria. Era justamente esse que Deus queria. E depois de um tempo, ele passava as noites lendo a Bíblia direto, tanta era a sede que ele tinha de Deus. Aí um dia ele chegou lá em casa e ele falou, olha só o que Deus me revelou, e pá. Eu falei, então, é Bíblia segundo Jesse Valadão, não está escrito isso na palavra. Você está, intelectualmente você está indo. O cara, pensa num cara inteligente, ele era muito, mas inteligência não te faz conhecer Deus. Deus não tem nível intelectual. O que Ele quer é o teu coração. É por isso que Ele fala, filho meu, me dá o teu coração. Ele quer se revelar no teu e no meu coração, queridos. E é isso que nós estamos aqui, culto após culto, semana após semana, falando para você. Olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Porque nós podemos fazer isso. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? É porque Deus vê no teu coração um desejo de mais por Ele, é porque Deus vê no teu coração uma vontade de aprender mais, uma vontade de caminhar mais pertinho dEle, juntinho dEle, que aí brota naturalmente o arrependimento. Brota naturalmente, porque você fala assim, eu não quero entristecer esse Deus, eu não quero pecar contra esse Deus. Querido, você quer um conselho? Não brinca com Deus, e nem brigue com Deus, não faça isso. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Antes de você nascer, teus dias estavam escritos, determinados, porque Ele é onisciente, onipotente, Ele sabe, mas é porque Ele também é onipotente, que Ele pode transformar você, como Ele pôde transformar um Jesse Valadão, e Ele foi transformado, e Ele saiu pregando pelo Brasil inteiro, antes dele morrer. Por quê? Porque Ele estava com sede, com fome, e porque Ele queria mais de Deus. Às vezes Ele achava, Ele viajava na maionese, mas Ele queria, a vontade do coração dele era querer mais e mais desse Deus.
E é isso que eu queria trazer para vocês nessa manhã, antes da gente continuar orando, antes da gente continuar falando. Nosso Deus é bom, nosso Deus é bom, nosso Deus é bom. Não esqueça nunca disso. A atuação do diabo, o diabo é sutil, o diabo é sujo. E sem o próprio Deus, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Então a tua fala, quando sair daqui, vem Jesus, vamos comigo, vamos caminhar, eu quero aprender, se revela, me abre a mente, eu preciso entender o que está escrito, o que está escrito na tua palavra, eu não estou conseguindo entender. Tem muita gente que está procurando pelo em ovo, tem muita gente que quer só... Querido, nós somos errados, nós somos pecadores, está tudo certo, está tudo certo, e Ele amou a gente assim mesmo, com amor eterno, eu vos amei, e vos digo que vão e deem frutos, não é isso que está escrito na palavra? Então, não olhe para uma pessoa quando você falar assim, mas esse daí é muito pecador, olha o que ele faz, ele ainda faz isso, isso e aquilo, é porque você não sabe os outros, mas ele faz mesmo, mas é Deus, é o Pai dele que tem que falar e que tem que mudar, não sou eu que tenho que transformar o Caio, não sou eu. Aí você vai perguntar, mas Raquel, a luta está tanta, por que Deus permitiu tudo isso? Eu não sei, por que Deus não agiu lá atrás, naquele momento? Eu não sei, mas nós precisamos entender, nós temos que entender uma coisa, que essa luta não pode te desviar do caminho desse Deus. A palavra de hoje para você é resista, mesmo que você esteja sofrendo, resista, não abra mão da tua salvação, não troque a tua primogenitura, o teu direito de ser chamado filho de Deus, por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo, para ficar aí como se você fosse vice-deus, sentado, julgando, acusando. Não é isso que Deus nos chama para fazer. A nossa vontade é todo mundo junto, chegando, caminhando. Nós temos que pedir para Deus que o corpo de Cristo, todos juntos, cresçamos. A unidade da fé no sentido de ser transformado de glória em glória, de degrau em degrau. É isso que a palavra de Deus diz para nós. É isso que eu quis começando a dizer para você, que cada um vai estar num nível, cada um vai estar de um jeito. Cada um vai ser, mas é Deus, Ele começou a boa obra, Ele vai completar, Ele não vai deixar a coisa parada, mas a tua parte e a minha parte, não desista, não pare de lutar, a tua e a minha parte, creia que Deus é bom. Pai, eu não estou entendendo nada, eu não sei, o Senhor já podia ter agido lá atrás, mas está tudo bem, eu creio. Faça isso, continue adorando, continue louvando, continue na dependência de Deus. Gente, olha que coisa linda que está escrito, eu já estou terminando. Salmo 54:4, olha o que diz a palavra do Senhor: eis que Deus é o meu ajudador. Olha, eu tenho pessoas que me ajudam aqui dentro dessa igreja, mas saber que Deus é o meu ajudador, uau! Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ninguém vai morrer nem um dia antes, nem um dia depois. Você só está vivo porque Deus tem um plano para a tua vida, e por isso você está aqui. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele sabe quando, na hora, como vai acontecer. Ele é o meu ajudador, Ele é aquele que sustenta a tua e a minha vida. Olha o que está no Salmo 37, versículo 39 e 40. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-o dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. E aí você vai dizer, mas Raquel, a luta está muito grande, eu perdi filho, eu perdi marido, eu perdi namorado, eu perdi emprego, eu perdi irmão, todo mundo está passando. Olha o que está em Isaías, capítulo 4, versículo 10. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Quando você estiver andando, dá a mãozinha para Ele. Dá a mão para Ele, é isso mesmo. Ele está dizendo, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Mas Raquel, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Salmo 86, versículo 17. Ai, como eu amo esse versículo.
mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. Aleluia! Provai e vede que o Senhor é bom. Bom é o Senhor para aqueles que nele buscam. Bom é o Senhor para aqueles que realmente confiam nele. Então vamos ficar em pé. Vamos falar com esse Deus. Vamos pedir para ele que dessas 17 qualidades, características que nós falamos, que pertencem a Deus, ao caráter de Deus, e ele está fazendo isso na tua e na minha vida. Ele está justamente te moldando, te fazendo ser a imagem dele. Não fica pensando por quê, porque então eu sou muito pecador. Jó perguntou tudo e Deus não respondeu nada. Não adianta você perder esse tempo, não adianta. Não adianta querer saber o porquê. O que você precisa é falar: Senhor, eu não abro mão da sua vida em mim. Eu não abro mão de caminhar com o Senhor. Eu não abro mão, Senhor. Eu quero. Mesmo que eu tenha que abandonar alguma dessas características que foram lidas e faladas aqui com relação à nossa carne. É isso que a palavra diz. Qual a finalidade dessa pregação? Deus está se revelando para você quem Ele é. Mas Ele também está te usando para falar com outras pessoas, mesmo na tua dor, na tua luta. Quantas vezes eu já fui orar por pessoas que estavam enfermas e eu falava: Deus, o Senhor devia estar levantando alguém para orar por mim. Você já deve ter passado por isso. Se você esperar estar tudo resolvido, tudo pronto para você fazer as coisas, saiba que você está deixando passar oportunidades ímpares, porque é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É quando eu subo aqui que eu falo: Deus, eu estou sem nada, eu não quero nada, hoje tem que ser Deus purinho, porque eu não tenho nem palavra para dizer. É nessa hora que Ele vem e Ele fala: é isso mesmo que eu quero. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando a gente estamos fracos, aí é que nós somos fortes. É aí que nós podemos fazer a diferença para esse Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você cheio do Espírito, você é mais que vencedor. Você cheio de Deus, olha, não tem para ninguém, o bicho foge. Os que são antigos, vocês lembram daquele fogão que era de fazenda, que era com chapa em cima? Algumas pessoas sabem do que eu estou falando. De manhã cedinho, minha vovó levantava e punha lá aquelas madeiras para poder fazer o fogão esquentar. O almoço ia ser só depois das 10h30, 11h, porque em fazenda se come cedo. Mas sabe o que era lindo? Nenhuma mosca pousava lá em cima daquela chapa, porque ela estava pegando fogo. Não deixa nenhuma mosca pousar em cima de você se você estiver pegando fogo. Se encha desse Espírito, querido. É isso que nós estamos falando. Se enche, se enche, se enche. Ele vai te fazer crescer só mais um tempinho. Aguenta firme. Já está acabando. Você está ainda... tem começo, meio e fim essa tua luta, essa tua dor. Calma, sossega. Aprendei com Deus, porque Deus é bom. E a misericórdia dele se renova a cada manhã. Vamos orar? Oh, glórias, glórias seja dado ao teu nome. Senhor, a tua palavra, Senhor, ela é um desafio para nós. A gente se vê num espelho e vê quantas coisas erradas, quantas coisas nós temos que mudar. Mas, Senhor, o que eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, eu oro te pedindo, Senhor, olha dentro de nós e vê o que precisa ser arrancado, retirado, para a gente atingir aquele lugar que o Senhor tem para nós. Pai, nós não abrimos mão do Senhor, nós não abrimos mão do teu plano sobre a nossa vida. Senhor, tira todo esse intelectualismo, tira toda essa maneira de falar, de julgar, toda a hipocrisia, todo o orgulho. Somos pecadores, somos homens falhos, Pai, mas o lindo é saber que o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo
tudo, o Senhor já sabia quem estaria aqui hoje, neste momento, neste culto, nesta hora, Pai, buscando do Senhor, Pai, não um conhecimento intelectual, mas um aprendizado de que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Oh, Pai, tem misericórdia, porque tem muitas pessoas dentro da tua casa, Pai, muitos homens, mulheres, muitos jovens, que porque pensam que estão na igreja são salvos. Pai, eu te peço, abra os olhos, Pai, dá para nós um coração quebrantado, maleável, um coração que te busca com sede e fome do Senhor. Dá para nós, Senhor, um coração cheio de amor por ti, cheio de amor pelas pessoas que nos cercam, Pai. É isso que nós queremos orar, Pai, é isso que nós queremos dizer, Pai. Pai, se há aqui no nosso meio alguém que precisa dizer, Senhor, é hoje que eu quero me render. Eu não estou dizendo sobre salvação, estou falando sobre rendição. Eu não vou pedir para você vir à frente. Eu vou pedir que todos vocês se sentem, todos. Enquanto o grupo de louvor vem para cima para terminar cantando aquela música. Eu vou pedir que você pense numa coisa. Você quer se render de uma maneira diferente hoje? É aí que você vai ficar em pé agora, os outros sentados. É você diante de principados e potestades dizendo, eu quero um caminhar diferente com Deus a partir de agora. Vai ser tudo novo, vai ser tudo assim, segurando na tua mão e andando, e falando para Satanás, ó, pode recuar porque eu não sou dos que desistem. É você falar para Deus, eu quero, não vai ser igual, tem que ser um novo de Deus, tem que ser de uma maneira sobrenatural. Você que está nos assistindo aí na sua casa, você entende o que é o clamor que estamos fazendo pela tua vida? É para você ter mais de Deus, é para você caminhar sabendo que Ele é bom, que Ele te ama, que Ele tem certeza do plano dEle para a tua vida, e sabe que você vai conseguir. Cada um de nós buscando, eu estou dizendo, eu quero mais de Deus, eu quero muito mais desse Deus, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É isso que nós oramos, é isso que nós te pedimos, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, e faz tudo novo, página nova na nossa vida, Pai. Um novo mover, um novo tempo, uma nova experiência, um novo caminhar. Abra os nossos ouvidos, Efatá. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abra o nosso coração para a palavra entrar, sair, Pai. A Tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Abra os corações, tem que produzir. Nós não podemos continuar como nós estamos, Pai. Todos nós, cheios do Seu Espírito. É isso que vai fazer a diferença. Amém? Glória seja dada a este Deus maravilhoso. Agora você pode cantar com esta letra maravilhosa, dizendo, Ele continua sendo bom, porque Deus é bom, o diabo é que não presta. Vocês. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua. Declara, igreja, é Ele, o grande eu sou, aquele que nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que virá nos buscar e nos levará para morar junto com Ele. Sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas tem que sem duvidar, mas sem duvidar,
mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua glória ao único que merece toda honra, glória, louvor, toda majestade, a esse Deus que nos amou primeiro, a esse Deus que olha para nós com olhos de amor, a esse Deus que é bom, a esse Deus que é santo. Glórias, glórias, glórias seja dada ao Senhor. Oh Pai, que nós possamos naquele dia, todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo, Pai, todos estarmos diante do Senhor, ouvindo a Tua voz, Pai, ouvindo a Tua voz, Jesus, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. E agora, Senhor, nos leva, Pai, em nome de Jesus, nos leva na Tua paz, com a Tua graça, cercados da Tua misericórdia, do Teu amor, nos fazendo cada vez mais ser santos, cada vez mais ser dependentes do Senhor, cada vez mais com sede e fome do Senhor, Pai. Nos dá graça para lermos a Bíblia, mas entendermos pelo Teu Espírito e não racionalmente, não intelectualmente. Nos dá graça, Senhor, para sermos mais parecidos contigo. Esse é o nosso motivo, o nosso pedido de oração. E que a Tua graça, amor, a Tua misericórdia, bondade, companheirismo, comunhão estejam com todos que aqui estão e aqueles que também estão nos vendo e ouvindo. Fiquem com Deus, lembrando sempre que Ele continua sendo bom. Aleluia!